Muito bem, eu preparei para essa tarde um tema que, na verdade, tem me ocupado já há pelo menos 10 anos. Eu rastreando aí as minhas postagens, publicações e vídeos, eu cheguei a um vídeo em que eu apresentei o tema em 2008, num dos cultos da CPB, onde eu trabalho já há 21 anos. Então, lá no nosso culto matinal, em 2008, uma manhã de quarta-feira, eu apresentei o tema ecumenismo. E na época, de fato, era um termo novo, né? Era um neologismo, ainda é hoje, né? Não é usado aí fora comumente, e talvez até no nosso meio ainda haja pessoas que não ouviram falar do ecumenismo. O ecumenismo, sim, né? Todo mundo já conhece, nós sabemos que o ecumenismo é esse esforço para unir as igrejas, né? Isso vem também avançando já há um bom tempo, e aí criamos, na época, pastor Sérgio Santelli e eu, fazíamos um mestrado juntos no NASP, em teologia, conversávamos sobre esses temas, e aí esse termo aí, eu acho que o pastor Sérgio até foi o primeiro a usar isso aí, no contexto adventista, né? Ele reúne duas palavras, né? O ecumenismo e a ecologia. Aí criamos aí o ecumenismo, ou seja, é um esforço ainda mais amplo do que o ecumenismo, porque consegue unir não só religiões, por meio dessa bandeira ecológica, né, de proteção ao meio ambiente, consegue unir religiões, consegue unir movimentos que não têm que ver com religiões, governos, entidades, ONGs e por aí vai. É algo bastante forte e que anos recentes, no tempo de Greta Thunberg, né, e do Papa Francisco para cá, tem ganhado ainda mais destaque nos meios de comunicação, e com a pandemia a coisa então explodiu. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas bastante recentes, né? Mas já fica aqui então o aviso de que é um tema que vem sendo analisado por algumas poucas pessoas, mas tem sido analisado já há pelo menos uma década, né? E a tendência tem se demonstrado assim correta, né? O que a gente vinha falando tem se demonstrado correto. Lá nos anos 2008, antes ainda, tínhamos o Al Gore, lembram dele? O candidato que não venceu, né, a corrida presidencial norte-americana, mas que foi um tremendo defensor dessas causas ambientalistas. Inclusive, na época, lançou um documentário chamado Verdade Inconveniente. Curiosamente, esse senhor que dizia que o mar ia subir tantos metros e tudo mais, comprou uma mansão de alguns milhões de dólares à beira-mar. Isso quer dizer que nem ele acreditava tanto assim nas coisas que ele afirmava. Porém, já quero dizer de antemão aqui que eu não sou um negacionista, né? Ao falar sobre ecumenismo e bandeiras que estão sendo levantadas com essa desculpa, talvez, ou com esse argumento, com essa justificativa, ao falar sobre isso, eu não estou preocupado se está havendo ou não aquecimento global, isso não me interessa tanto, na verdade é inegável, sim, que tem havido mudanças climáticas. Eu sou lá de Santa Catarina e o meu estado este ano foi varrido, né, por tornados, né, e isso tem se verificado mais frequente nos últimos anos, né? A minha cidade mesmo, Natal, Criciúma, enfrentou uma situação lá de vendaval bastante intenso. E, então isso é inegável. Essas nuvens de gafanhotos, né, que têm varrido alguns países e ameaçado o Brasil também. Algumas pessoas já estão atribuindo isso às mudanças climáticas, porque com o maior aquecimento, a proliferação desses insetos, a reprodução deles, né, é intensificada. Então não dá para negar. O que eu vou questionar com vocês lá para o fim dessa palestra são as causas. O que será que tem realmente causado essas mudanças climáticas? Será que é o ser humano apenas? Será que o fator mais importante nessa equação toda é o ser humano? E o que mais me interessa, na verdade, é ver as consequências políticas, religiosas, sociais que advêm dessas questões, né, dessas mudanças climáticas. Eu quero ler com vocês aqui alguns trechinhos, se você tem a Bíblia perto de você aí e quiser ler comigo. Apocalipse 13, claro que é um texto bastante conhecido por nós todos, né? Eu não vou ler todo o capítulo aqui, eu quero ler apenas alguns versos para a gente começar então a nossa análise, né, dessa questão do ecumenismo e o que isso tem que ver com o coronavírus, a pandemia e tudo mais. Apocalipse 13, versos 1 ao 6, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como que de urso e boca como de leão.
E o dragão, veja, aqui João faz uma ponte direta, né, com Daniel, capítulo 7. Então ele está mostrando o seguinte, olha, aquele mesmo poder lá, ponta pequena, que perseguiu, que mudou os tempos e a lei, alterou a lei de Deus, tinha uma boca que proferia blasfêmias, é o mesmo poder, agora aqui nomeado como besta do mar, ok? Uma das cabeças parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Mais uma vez aqui, João faz uma ponte com Daniel, usando aqui 42 meses, mas é o mesmo período que nós vemos lá como sendo um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1.260 anos de perseguição papal, que Ellen White, obviamente que de forma acertada, coloca como sendo lá aquele período entre 538 e 1798. Não há uma segunda aplicação para esse período. Ele se cumpre lá na história, já é passado. Bem, o capítulo prossegue aqui falando que uma segunda besta, nós conhecemos bem que besta é esta, que surge lá na terra, em oposição ao mar, um local inicialmente despovoado. Essa besta, então, ela apoia a primeira besta e realiza tem duas atitudes persecutórias, né? A primeira, ela vai impor uma marca de autoridade da primeira besta. Então, essa primeira besta tem uma marca especial de autoridade, algo que ela diz ter feito, porque a ela foi concedido um poder que, na verdade, a colocaria até acima de Deus, porque foi Deus que instituiu a lei, né? Os 10 mandamentos e o sábado, especificamente. Mas essa besta do mar se arrogou o direito de mudar a lei de Deus. Isso está em Daniel e também se repete em Apocalipse. E a segunda besta vai apoiar essa primeira besta, impondo uma marca, uma vez que a primeira besta não tem poder estatal, poder de lei para fazer isso. A segunda besta, que nós sabemos ser a nação norte-americana, vai então usar o seu poder político e até bélico para impor uma marca de autoridade da primeira besta. E a segunda coisa que essas bestas unidas fazem será perseguir aqueles que não aceitarem essa falsa adoração, essa marca espúria que se contrapõe ao selo de Deus na Bíblia. Então haverá uma perseguição, literalmente, né? E aí se repete aquilo que já aconteceu no passado, aqueles 1.260 anos de perseguição terão uma segunda edição, né? Só que, graças a Deus, com tempos bem mais abreviados. Não será mais de um milênio, né, de perseguição, o tempo será bem mais curto aí. Então, esse capítulo fala, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente prosseguir aqui. Esse capítulo fala de perseguição, de imposição de uma marca, né, distinta, nós conhecemos bem esse assunto, se não, vale a pena estudar mais a fundo o capítulo 13 de Apocalipse, né? Ler o livro Grande Conflito, passa da hora de nós conhecermos, né, esse conteúdo. Então, o capítulo fala de 2 bestas, de blasfêmias e perseguição. Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus e assumir prerrogativas que pertencem somente a Ele. Uma adoração imposta, e o grande conflito se decide nessa questão, né? É a questão de adoração, ou a Deus, ou a besta. Basta ler aí as 3 mensagens angélicas e nós vemos ali um convite de Deus à adoração, né? A adoração verdadeira. E uma marca sendo imposta que vai acabar privando as pessoas de certas liberdades, entre as quais de comprar, vender e outras coisas mais aí, né? Ok. Eu tenho visto essa pandemia, essa situação toda que nos pegou de surpresa. Nos últimos 3 meses aconteceram coisas que em tempos anteriores seriam impensáveis. Essa pandemia tem sido para mim uma espécie de ensaio para o fim. Eu não creio, mas não posso afirmar também que isso aqui que estamos vivendo vai desencadear exatamente os eventos finais, mas se não, tem sido um grande ensaio para certas coisas que nós esperávamos que aconteceriam só daqui a muito tempo, ou que até pareciam impossíveis de acontecer em nosso tempo. Como assim? Olha só, um jornal aqui de Israel, The Times of Israel, dizendo o seguinte, nós já sabemos que isso já aconteceu, uma notícia já meio antiga, foi lá em março, quando as coisas começaram a crescer, né? A pandemia. O governo de Israel deu um ok para que os telefones celulares da população fossem grampeados, né? As pessoas pudessem ser acompanhadas, vigiadas, para saber onde estavam, se estavam se aglomerando ou não. E esse tipo de coisa aconteceu também no Brasil, nós sabemos muito bem, né? Aqui no interior de São Paulo,
eu recebi torpedos, né? Mensagens, SMS do governo estadual com algumas informações, comunicações e cuidados que deveriam ser tomados. Ou seja, estávamos sendo rastreados, né, em outras palavras. A OMS indica que notas de papel podem disseminar coronavírus. Então, há toda uma tendência aí para a eliminação das notas de papel e a adoção de moedas digitais. Isso já houve ensaios, Bitcoin e outras moedas por aí. A China está testando já uma tecnologia dessas aí e é possível que em algum tempo vejamos também essa mudança acontecendo aí, até porque as notas de papel sabidamente transmitem doenças, inclusive o coronavírus, né? Então, há argumentos muito bons para que haja uma substituição da moeda. E uma vez que não haja mais moeda em papel, não dá mais para guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Como alguns conseguem fazer aí. E uma vez que as moedas sejam, que a nosso dinheiro seja virtual, o controle do que nós temos seria muito mais fácil, né? Muito mais efetivo. Bem, são tendências, né? Coronavírus, estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. Nós vimos isso, estamos vendo isso acontecer. As justificativas podem ser válidas e boas até, obviamente, mas o que eu estou citando aqui é o fato de que direitos fundamentais podem ser suspensos, mesmo que não se mexa na Constituição Federal, né? Com decretos, isso pode ser fato. E nós vimos acontecer mesmo, né? Aí, portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid, né? Isso foi lá em março também, no começo dessa pandemia, né, praticamente. Então, prisão para quem desobedecesse às determinações das autoridades. Polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. Gente, isso é meio... não sei se vocês já leram aquele livro do George Orwell, que é o Big Brother, né? Big Brother, tem esse título aí. Ou então 1984, né? Que tem esse Big Brother na história, que é o vigia de tudo, né? Que fica acompanhando a vida das pessoas. Então, a gente, eu não sei, pelo menos há poucos anos atrás, eu nunca imaginei que esse tipo de tecnologia seria usada para vigiar as pessoas. Eu vi também uma reportagem em que robôs, parecidos com cachorros, assim, pequenos robôs, estavam vigiando praças na Europa e quando viam lá 3, 4, 5 pessoas juntas conversando, eles davam ordens para as pessoas se dispersarem e saírem dali. Isso é coisa de filme de ficção científica, né? Daqueles futuros distópicos, como se diz, né? Mas não, está acontecendo neste momento em nosso mundo, né? Lá no meu estado, veja aí, Praia de Santa Catarina, a polícia usou helicóptero para causar tempestade de areia. Quando via lá pessoas juntas na areia, aproximava o helicóptero, jogava areia nas pessoas para ir embora. Chegou a esse ponto a coisa, né? Então, vejam como, dependendo das circunstâncias, as autoridades usam recursos que em outros momentos seriam um absurdo, sofreriam processos talvez até, né? Mas em tempos de pandemia, de medo e de emergências, coisas acontecem rapidamente. Aqui vejam, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o departamento suspendeu direitos constitucionais durante a emergência de coronavírus. Eu repito, não é preciso mudar a Constituição para fazer certas coisas, viu? Perceberam? Então diz aqui que o Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manter indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Eu grifei, outras emergências. O que mais virá pela frente, né? Que vai justificar a suspensão de direitos constitucionais. Eu me lembro que no 11 de setembro isso aconteceu também. Em menor escala, mas aconteceu. Direitos fundamentais, individuais, suspensos por causa do terrorismo, né? Do medo. E as pessoas, quando estão com medo, cedem realmente seus direitos ali, cedem sua liberdade, porque querem que a vida seja preservada. O instinto de sobrevivência é o maior instinto que temos, né? Vamos lá. Ambientalismo, a nova religião planetária. O que tudo isso tem a ver com Apocalipse 13, decreto dominical e outras coisas mais? Você já vai captar aqui, né? Mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Isso é fato, foi confirmado, foi percebido que com a quarentena estamos poluindo menos. A Terra está se recuperando, digamos assim,
das agressões que vinha sofrendo. Olha aí, o Jornal da França mostrando que uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos com o planeta, ao planeta. Veja só. Essa foto aqui é impressionante. Aqui. Aí é Veneza, os famosos canais de Veneza. Geralmente são turvos pela poluição, muitos turistas, né? Sujeira mesmo ali. E agora com a quarentena, as pessoas não podem mais passear de gôndolas. Olha a cor da água, cristalina. Até golfinhos foram vistos por ali, né? Aqui na China, ali na China, né? Olha só, emissões de dióxido de nitrogênio na região de Wuhan, lá no epicentro da pandemia, né? Caíram de 10 a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com 2019. É muita coisa, hein? 30% menos de poluição ali em Wuhan. Ou seja, isso já está documentado, né? E é um argumento forte para aqueles que querem realmente pregar esse ecossocialismo, esse ambientalismo religioso. Daqui a pouco eu volto a essa questão aí. Gordon Brown clama aí para que haja um governo mundial para lidar com esse assunto. Já tem muitas autoridades, pessoas aí, esse é o ex-primeiro-ministro britânico, ok? Pessoas importantes dizendo o seguinte, nós precisamos de um governo mundial, um governo central para lidar com esse assunto. Porque os países não estão dando conta do recado. Esse é um clamor já de algum tempo já, o Papa também fala disso, enfim, né? James Bolton, a crise clama por uma liderança global. Mais um aqui falando disso. Esse camarada aqui, o Bolton, ele trabalhou no FMI 31 anos. É uma voz respeitada no meio da economia aí nos Estados Unidos. E ele diz assim, a não ser que os Estados Unidos, a não ser que o governo norte-americano assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global à recuperação de um choque econômico grande, como aquele não sei quantos lembram aqui, né? O Papa realizou uma missa lá na Praça de São Pedro, sozinho, né? Uma cena surreal, estava lá ele, só mais um assistente ali, todos os que fossem acometidos pelo coronavírus. Então, o ser humano perdoou a humanidade. Veja que coisa forte isso aqui, né? E na missa, o proletário, que era o pobre nos anos 80, 90, ele agora é o planeta Terra. Então, é bem forte esse discurso, né? Figuras como Leonardo Boff e outros que estavam assim meio de lado, voltaram com tudo agora, porque estão alinhados com esse Papa. Não com o anterior, né? Me refiro aqui ao João Paulo II, porque João Paulo II ele perseguiu, na verdade, os teólogos da libertação, como Boff. Tanto que o Boff perdeu, digamos assim, a sua credencial, né, de frei. Agora, com o Papa Francisco, que é mais alinhado ao pensamento de esquerda, porque na Argentina ele era um bispo da TL, da Teologia da Libertação, exatamente como fazemos com o nosso corpo, né? O nosso corpo vai morrer, ou vai ser transformado por ocasião da volta de Jesus. Se morrer, será ressuscitado, obviamente. Mas por causa disso, então, eu vou descuidar da minha saúde, eu vou me tornar uma pessoa intemperante, porque o corpo vai ser destruído? Não. Eu devo cuidar dele da melhor forma possível até a volta de Jesus. Por quê? Porque é o que Deus espera de mim, porque eu serei mais útil, terei uma mente mais clara para discernir a vontade de Deus, e porque manter o nosso ambiente, a terra, me refiro aqui, né, em boas condições, nos dará também boas condições para viver até o fim, né? Mas salvar a terra, não, isso não nos compete. Deus vai recriar a terra para nós após o milênio. Mas em todo esse discurso ecumênico e ecossocialista, você não vê volta de Jesus sendo mencionada, você não vê o aspecto da recriação sendo mencionado, você vê sempre essa máxima de que nós temos que salvar o planeta para as próximas gerações. Esse é o discurso, né? E o Papa disse isso na Páscoa. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós sentimos-nos em mar agitado. Imploramos-te, acorda, Senhor. Um clamor para que Deus salve a terra, né? Isso veio do Papa na missa lá de Páscoa. Esse senhor aí, esse jovem senhor, Yuval Harari, tem sido quase como uma espécie de guru do século XXI. Tem escrito muitos livros, feito muitas palestras, e nesse tempo de pandemia ele lançou um livro virtual pela Companhia das Letras, traduzido aqui para o Brasil. Olha o título interessante. Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Faltam, né? Ou faltavam, né?
Olha o que ele diz aqui, ó. Vejam, são autores seculares, mas que estão percebendo coisas que muitos cristãos não estão percebendo, né? As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas, drones, robôs cachorros, monitoramento de celulares, né? Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço, porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais. Gente, é exatamente isso que está sendo feito nesse momento. Experimentos sociais. E nós, as cobaias, né? Em larga escala, diz aqui o Yoval. Mas o que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. E eu grifei, mas esses não são tempos normais. Repito, é um autor secular, é um estudioso de tendências, mas está percebendo realmente que o mundo está passando por uma espécie de experimento social. Não são tempos normais e coisas que estão sendo aceitas agora não seriam em tempos normais. Mas como não são tempos normais, um outro autor que fala a mesma coisa, de outras formas, é o Yasha Monk, nesse livro aqui que já é um best-seller, O Povo contra a Democracia. Aqui ele já fala da questão da direita, né? Como a direita se alinha a igrejas como a católica, igrejas protestantes, e que, claro, ele não sabe disso, mas nós sabemos no futuro o que vai dar essa união, né? Entre igreja e Estado. Então é questão de fogo e frigideira. Eu não sei dizer quem é fogo e quem é frigideira nesse caso, mas a esquerda é uma coisa e a direita é outra. E nós, adventistas, estamos aí no meio dessa briga toda, dessa questão toda, né? Nós temos que nos alinhar com o alto, eu sempre tenho dito, não com a esquerda nem com a direita, porque se a esquerda destrói os valores morais, com isso ela acirra os ânimos da direita, que é conservadora, né? E que por um momento podemos até pensar que estamos mais alinhados a ela, só que provavelmente virá dela a perseguição, por alinhar-se ao Estado. Então, nós não temos para onde correr a não ser para os braços de Deus mesmo, né? Somente essa é a nossa posição correta. E o Yasha Monk, nesse livro aqui, também da Companhia das Letras, ele fala o seguinte, que existem também anos breves e que tudo muda abruptamente. Eu diria que meses até, né? Como estamos vendo. Novas figuras políticas tomam o palco de assalto, aparece de repente, né? Eleitores clamam por políticas públicas até então impensáveis. Tensões sociais que por muito tempo estavam fervilhando sob a superfície, de repente vêm à tona numa explosão terrível. O sistema de governo que antes parecia inabalável dá sinais de que vai desmoronar. Olha o que ele diz aqui, é o tipo de momento em que vivemos hoje. Em que coisas rápidas podem acontecer de uma hora para outra. E eu me lembro que Ellen White escreveu sobre os eventos finais, né? Ela disse que eles seriam rápidos. Dependendo das circunstâncias, seriam muito rápidos. Olha, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392, Ellen White escreveu uma coisa bem interessante aqui, eu grifei no meio do texto ali, ó. Mas eu vou ler todo o parágrafo aqui. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Apocalipse 13 diz que haverá o reerguimento de uma imagem da besta. Então, aquela fase de perseguição será reeditada. É o que está escrito aqui, né? Controle de consciências, violação das liberdades. Bem, Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição, dos seus enganos. Toda nação será envolvida. João, em Pátimos, revela o seguinte sobre esse tempo. Aspas. Isso está em Apocalipse 18. Tem estes um só pensamento. Você vê uma unidade de pensamento? E aí ela diz, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Eu pergunto, o que vocês acham que seria esse laço de união universal? Que ideia, que iniciativas seriam tão bem aceitas assim, a ponto de, como diz ela aqui, pessoas do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul aceitariam isso numa boa? Leis que seriam restritivas, mas que seriam apoiadas pelo povo. O que seria esse laço de união universal? Olha só, outro autor que eu acho bem interessante, eu tenho lido os escritos dele, Pascal Bernardin, um autor secular, é um filósofo francês. Esse livro aqui, Império Ecológico, é muito revelador. Ele
diz, entre outras coisas, o seguinte: um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Que discurso é esse? É o discurso eco ou ambientalista, né? Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Eu creio que sim. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Olha, ele parece um adventista falando, sabe, gente? Porque ele entende que a verdadeira ecologia é cuidar do que Deus fez. Isso é criacionismo, isso é mordomia cristã. Repito, eu cuido do meu corpo e do meio ambiente porque eu sou mordomo de Deus. Deus me deu essa missão de administrar aquilo que ele me deu graciosamente, as coisas com que ele me presenteou. E o Pascal Bernardin, ele diz exatamente isso. Olha, não é porque a Terra é uma deusa, como dizem alguns, a mãe Gaia, não é porque vamos salvar o planeta, é porque nós temos que respeitar o que Deus fez. Eu acho fantástico esse pensamento dele. Tá? Muito mais alinhado à nossa visão bíblica do que alguns adventistas por aí talvez estejam pensando e falando. Né? Página 12. Agora, lembra do que Ellen White falou? Deixa eu voltar aqui para você recordar. Haverá um laço de união universal. Olha o que diz o Pascal Bernardin, um século e meio depois. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Gente, parece que ele leu os textos de Ellen White. Ele só não usa a mesma expressão, haverá um laço de união. Ele diz princípio central unificador. União. Em torno do qual a sociedade mundial poderá se constituir, se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permitir que ela se defina-se aí tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Será aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Gente, é Apocalipse 18, exatamente aqui, né? Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica. Então tem que ser um ecumenismo sincretista que não fira, que não fale de doutrinas, que não fale de diferenças, mas só de coisas que unem. Aí, olha só o que ele diz mais. Fará avançar uma causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Olha, esse camarada leu o Grande Conflito, não é possível. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Vão te obrigar a usar máscaras, vão te obrigar a não ir ou a ir a certos lugares, vão te obrigar a uma série de coisas, mas será para o seu bem, não se esqueça disso. Eu não estou dizendo que máscara não é importante, por favor, me entendam, né? Eu só estou dizendo que realmente coisas podem ser impostas por decreto facilmente. E aqui finaliza então esse parágrafo, né? Ele deverá, esse poder, esse princípio central unificador, deverá permitir a instauração de um governo mundial. Olha só, um pensamento único, uma religião mundial e um governo mundial. Quem disse isso? Um filósofo do século XXI, Pascal Bernardin. E outros autores mais que estão percebendo também a mesma tendência. Olha aí, só para documentar, né? Em 2009, eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista e eu publiquei essa pequena matéria aí, ó, com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Alguns acharam que eu estava sendo um pouco extremista, estava exagerando aqui nos tons, né? Mas eis que 11 anos depois, eu me deparo com um podcast de política e olha o título que o autor deu para esse podcast. Ambientalismo é a nova religião. Quase o mesmo que eu dei há 11 anos. Aquecimento global é a nova religião. Princípio central unificador. Ele colocou até uma santa aí, né, que seria a Greta Thunberg, né, a santa dessa nova religião, essa, a líder, né. Na verdade, ela e o Papa Francisco, né, que estão aí, olha aí. Sino da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Claro, o Bento XVI já começava com esse discurso, mas ninguém como ele, como Francisco, encampou tão bem essa causa ambientalista. Eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão fazer? Por favor. Eu postei já há algum tempo atrás em meu canal esse vídeo aí, ó. O Sino da Amazônia e o ecumenismo. Eu gastei um bom tempo estudando o documento que os bispos e cardeais estudaram também lá no Vaticano, quando da realização desse sínodo. É o instrumento Labores. Tem cerca de meia hora esse vídeo, eu fiz um resumo desse documento, eu fiquei assim impressionado com várias coisas, não vou ter tempo de expor todas elas aqui para vocês,
Mas, primeiramente, né, repito, nunca falam de volta de Jesus. Nunca falam de cruz e redenção, ok? É um discurso totalmente socialista e ambientalista. De uma religião indigenista, de terra como a mãe natureza, aparece muito essa expressão, mãe natureza, isso a gente sabe que tem tudo a ver com paganismo, né? Com animismo, enfim, panteísmo também. Não parece, sinceramente, um documento cristão, tá mais para pagão realmente. Então eu convido vocês a verem, assistirem esse vídeo aqui, e vocês entenderão realmente como as coisas convergem de forma assim bastante clara nesse momento. Vatican News, que é um site oficial de notícias do Vaticano, a comunhão com a Mãe Terra. Olha como eles usam frequentemente essa expressão Mãe Terra, que é uma expressão pagana, a hipótese Gaia restaurada, digamos assim. A comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Esse tem sido o discurso. E vocês vão ver mais coisas aqui ainda que reforçam essa ideia, tá? E vejam como setores, né, governamentais, lideranças, jornais seculares estão comprando já essa ideia. Esse jornal aqui é do Canadá. Essa edição aqui é desse tempo aqui de pandemia, né? É de março. E diz ali, ó, o domingo de novo como um dia de repouso. Olha que impressionante, gente. E aqui esse trecho, esse textinho embaixo, foi publicado no Twitter do prefeito Ken Guthrie, que é da cidade de Guelph, no Canadá também. Olha a proposta que esse prefeito faz abertamente no Twitter. Abre aspas. Apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que o nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Olha que interessante, gente. E convenhamos, não é uma proposta simpática? Precisamos parar. Na verdade, o mundo pós-pandemia, se é que haverá um pós, eu não sei, né? O tal do novo, o novo normal, né? Como alguns têm dito aí. O mundo pós-pandemia enfrentará uma situação paradoxal. Por um lado, nós teremos que trabalhar duro para recuperar a economia que está sendo gravemente afetada por tudo isso. Por outro lado, como ficou claro que a natureza precisa de uma pausa, como nós também precisamos, e a prova disso é que o mundo foi despoluído em grande medida, porque nós paramos, não podemos parar tanto tempo assim como já estamos parados. Precisamos, então, pelo menos de uma quarentena semanal. E isso tem sido proposto, viu? Um descanso, pelo menos de um dia, para que nós e a Terra possamos nos recuperar. De trabalho menores podem salvar o mundo. E sabe qual é o cálculo que eles fizeram para que seja efetiva essa medida? Temos que parar, nós vamos realmente oferecer uma grande ajuda ao nosso planeta, às famílias e à economia. O Papa disse que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, pode ser uma resposta da natureza à mudança climática, à crise climática. Olha aí, juntando o discurso, né? Pandemia, crise climática, então nós temos que fazer alguma coisa drástica para evitar isso. Há mais de 100 anos, Ellen White escreveu: o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra, por baixo dos panos, de forma oculta. Seus dirigentes, seus líderes, ocultam seu legítimo intento. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde leva a corrente. Eu entendo que tem muita gente sincera, boa de coração, embarcando nessa bandeira ecológica, ambientalista, porque realmente quer que a Terra seja salva, os animais, a natureza, né? Tem muita gente boa nesse barco aí. Só que tem muita gente boa que ignora o que os líderes querem de verdade. Os intuitos professados, ditos, são de índole branda, salvar, proteger, salvar as girafas da Amazônia, como disseram aí algum tempo atrás, naquelas queimadas, né, e tal. Até argumentos absurdos são usados. Mas a sua fala há de revelar o espírito do dragão. Qual espírito? Que no fim das contas vai prender, matar, tirar liberdades e essas coisas que nós conhecemos pelo Apocalipse. Começa com um discurso bonitinho, mas acaba emparedando pessoas que não vão concordar não com as medidas que são boas, mas com o dia que será imposto. Então, por não concordarem com a mudança na lei de Deus, essas pessoas serão tidas como antiecológicas, anti-união, pessoas não gratas que merecerão, sim, ser punidas por isso. Aguarde.
porque está escrito, isso vai acontecer, né? Outro autor interessante, um filósofo que morreu faz pouco tempo, foi esse ano, ele faleceu, em emergências, levando o andamento normal diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, de cima para baixo, ditadores, têm as emergências em alta conta. Claro, porque eles conseguem levar avante pautas, decisões, decretos e leis que em tempos normais não conseguiriam, mas que por causa desse instinto de rebanho, dessa engenharia social, eles conseguem fazer essas coisas, né? As emergências criam um cenário de medo, e quando as pessoas têm medo, elas autorizam as autoridades a agir. Isso é fato, né? É histórico, né? Olha que interessante aqui, uma revista americana, Crisis Magazine, de junho deste ano, tá? 2020, então recente. Bring back the blue laws. O que é isso? Tragam de volta as leis azuis. Que leis são essas? Ellen White conhecia muito bem, porque é do tempo dela. Olha só o que diz aqui, uma citação no começo dessa matéria aqui, da revista sobre crise, né? Uma citação de Alec de Tocqueville, de 1835, tá? Lá daquele tempo mesmo, dos mileritas, né? Nos Estados Unidos, no sétimo dia da semana, só que aqui ele se refere ao domingo, né? O comércio e a indústria parecem suspensos em todo o país. Todo barulho cessa. Uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma seu lugar. A alma recupera seu próprio domínio e se dedica à meditação. O que esse autor, Alec de Tocqueville, está dizendo aqui é que no domingo havia uma paz, havia uma tranquilidade, as pessoas se dedicam à meditação. Ok, eles citam esse autor nessa matéria e dizem o seguinte: quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis. Quais? As Blue Laws. Traduzindo, leis dominicais. Devemos considerar as leis dominicais e seus múltiplos benefícios novamente. O segundo benefício é a qualidade moderada da observância do Shabat, num capitalismo americano que pode tender a fins exclusivamente materialistas, que obscurecem a dignidade inerente do homem. Agora, com algumas situações anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis de outros dias. Ou seja, quem guarda domingo não guarda domingo. Então, o que eles querem é que levemos a sério. Assim como o Shabat da Bíblia era guardado, temos que guardar o domingo dessa forma. E eu grifei: os Estados Unidos, em prol de seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis. Olha o clamor. Quando a gente lê o que Ellen White escreveu no Grande Conflito, que ela diz que o povo é que vai pedir realmente às autoridades que promulguem essa lei, a gente vê que realmente é bem possível, né? Já há escritores, já há líderes, influencers, né? Que estão clamando por isso. Precisamos de volta trazer essas leis que foram tão boas para a nação e estão sendo pisadas neste momento. Diz mais o artigo, as leis azuis, ou Blue Laws, podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Isso é uma desculpa, né? Mas enfim, vai limitar outras liberdades, nós sabemos disso. Se promulgadas de maneira prudente e focada, as leis azuis dominicais podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança, proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz. Agora, quando os Estados Unidos mais precisam disso. E não é verdade? A nação americana está sofrendo muito aí com essas manifestações, né? Com essas lutas de classes, agitações, enfim, a situação está bem complicada por lá. Precisam sim de oração. E nesse momento o clamor precisamos voltar para Deus. Precisamos levar a sério a vontade de Deus. Precisamos de volta às Blue Laws para a nossa nação. Gente, esse clamor vai crescer, só vai aumentar. E já vem de algum tempo, né? Essas telas aqui já são antigas, tá? Eu usava nas minhas palestras aí há 10 anos. A Europa já aceita isso. Já existe esse movimento aqui, European Sunday Alliance, que une lá o Parlamento Europeu em torno de uma causa. Qual é a causa? Trazer de volta o domingo como dia de repouso. Isso não é coisa nova. É novo o enfoque ecológico
e a força com que o argumento chega até nós. Mas isso já vem sendo costurado há um bom tempo. O Papa já fala disso. Aqui, ó, o jornal The Guardian, o mais importante jornal britânico, falando sobre o Slow Sunday. O Slow Sunday é uma proposta para minimizar o aquecimento global. Como? Deixando o domingo mais tranquilo, sem consumo, sem dirigir automóveis, fique em casa, vá à igreja. Essa é a proposta de um jornal secular. É como se no Brasil a Folha de São Paulo encabeçasse um movimento ecológico dizendo que o domingo tem que ser o dia de guarda. Falta pouco, isso já vai, daqui a pouco vai acontecer também, por aqui, né? Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos. Isso aqui é uma matéria lá de 2014 já, né? Esse discurso dele é recorrente, tá? Sindicatos têm falado sobre isso, tá? Olha aqui o Sindicato de Poços de Caldas. Diga não ao trabalho aos domingos. O comerciário também é filho de Deus. A família precisa de descanso. Os trabalhadores precisam de descanso. Então, os sindicatos serão uma força significativa nesse momento, para que realmente se leve a sério essas leis aí, né? Isso aqui é interessante. É um programa de TV, eu sempre esqueço o nome dele, mas é um programa de esporte, da Sport TV, em que eles estão ali falando sobre futebol e, de repente, eles mudam de assunto do nada. A Maitê Proença, que é a apresentadora, faz uma proposta descabida e eles aceitam. Deixa eu ver se eu consigo executar aqui para vocês esse vídeo. Para vocês perceberem realmente como ninguém se opõe ao discurso dela. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo E por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então, se você trabalhar aos domingos, primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção do domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse etc. negócio aqui é trabalho? Não. pra mim Isso é aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, Faço a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede. Por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema de devia hoje. Porque vocês fazer assinam uma pressão. Vocês assinam Você contrato sem proibido. lei. Você Eu me precisa lembro, mesmo pelo você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Eu Não adianta gosto. apitar. Lógico Não adianta que sim. apitar. Olha lá, pessoal, Não tá adianta Porque eu me lembrei de apitar. uma coisa. Olha lá. Dormiram. Olha lá, vocês mataram todo mundo de tédio lá. O que vocês querem? Boa noite, extraordinários, boa Hoje não teve jogo. Aí, dia sem jogo Dia hoje, sem nada. quem vai dar boa noite? Você percebeu o que ela propôs ali? São todos jornalistas, apresentadores, humoristas, né? Pessoas que não têm nada a ver com religião. Mas a Maitê faz o seguinte, ela fala o seguinte, a Igreja Católica devia fazer uma pressão para que houvesse essa lei, né? Para preservar o dia que vocês estão dizendo que é tão bom. Não era o momento de um jornalista desses levantar e dizer assim, Maitê, calma lá, o Brasil é um país laico. Nós não podemos ter leis que imponham esse ou aquele dia de repouso, né? Isso violaria o princípio do laicismo, né, do nosso país. Ninguém se opõe. Sabe por quê? Porque essa ideia pegou. Porque essa ideia ela é favorável à família, ao meio ambiente, e as pessoas já estão concordando com ela. Na verdade, talvez nem seja necessário impor nada quando chegar o momento, porque esta geração está preparada para receber isso de braços abertos. Olha aqui, isso aqui é recente, tá? Fórum Econômico Mundial. Estão falando no Great Reset, ou seja, precisamos de um recomeço. O mundo não aguenta mais. Então, esse discurso de recomeço, de uma nova economia, até chamada economia de Francisco, né? Mais socialista, isso está tomando conta dos fóruns, em vários fóruns, né? Da sociedade, enfim. Fórum Econômico Mundial. Na próxima reunião em Davos, vai acontecer daqui a alguns meses, esse tema será debatido, ok? Como será o novo reset? Como será o novo mundo pós-pandemia? Eu gravei um vídeo sobre isso, analisei também toda essa questão e eu convido vocês a assistirem depois, com tempo, em meu canal no YouTube, Michelson Borges, a nova ordem mundial e o substituto humano para a recriação de Deus. Mais uma vez, me surpreende o fato, eu vou só dizer um ponto aqui, de que em nenhum momento se fala claro, nem esperava que isso acontecesse, né? Mas enfim, como tem religiões envolvidas, não se fala em volta de Jesus, não se fala em intervenção de Deus, só se fala que nós temos que assumir as rédeas e salvar o mundo.
e garantir que o mundo esteja por aqui por muito mais tempo, né? Nada de recriação, é recomeço. Recomeço por nossas próprias forças, tirando Deus totalmente de campo, ok? Isso é algo muito comum também nesses discursos deles aí. Só para vocês terem uma ideia de como as coisas podem avançar muito rapidamente, já aconteceu algo parecido em 2015 nos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. No dia 26 de junho, a Suprema Corte norte-americana, com diferença de apenas um voto contrário, aprovou uma lei que era impensável numa nação que se diz seguidora da Bíblia, né, protestante. Aprovaram a união, casamento, eu coloco entre aspas casamento aqui, de pessoas do mesmo sexo. Houve alguns protestos e tudo mais, mas passou. Enfim, agora é lei. Bem, se essa lei polêmica passou numa nação protestante como os Estados Unidos, com diferença de apenas um voto na Suprema Corte, você acha que uma lei dominical não passaria muito mais facilmente? Mas não tenho dúvida nenhuma, né? E olha que interessante o que Ellen White diz no Maior Discurso de Cristo, página 63 e 64, sobre casamento e sábado. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas, para a glória de Deus, no benefício da humanidade. Ou seja, uma delas já foi detonada nos Estados Unidos. Então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo, um homem deixará o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, enunciou Deus a lei do matrimônio. Para Deus, o matrimônio é uma lei. Qual é o matrimônio? O único, bíblico. Um homem e uma mulher, numa relação de heteromonoganismo, né? Esse é o casamento, segundo a Bíblia. Então, para Deus é uma lei. Essa lei foi quebrada pela nação que deveria defendê-la. Bem, aquilo que o próprio Pai eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e o desenvolvimento para o homem. Se já fizeram isso com uma das instituições, que para Deus é uma lei, farão o mesmo com a segunda, que também é uma lei. Ambas vêm do Éden, o casamento e o sábado. O casamento já foi destruído, no conceito popular. Alguns fundamentalistas, né, insistem no casamento bíblico. Enfim. E a segunda lei, edênica, também vai ser pisada em algum momento no futuro, mas essa com certeza não haverá mais protestos, né, porque é unanimidade, né? O grande conflito, página 589. Satanás também... Agora, bom, deixa eu voltar aqui só para dizer uma coisa para vocês. Até aqui, eu falei sobre as consequências, fiz aqui uma análise jornalístico-escatológica, digamos assim, né? As consequências dessa pregação ambientalista, ok? Não me preocupei em dizer se isso é fato ou não é, se está acontecendo mesmo, o aquecimento global ou não está. Isso não me interessa tanto assim, né? Até porque eu sei que a causa de tudo isso, ela existe, mas não é a que as pessoas conhecem tão bem. Eu vou mostrar para vocês agora quem é o causador de tudo isso. Grande conflito, 589. Satanás também atua por meio dos desastres naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Trará Satanás calamidades sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Gente, isso aqui é muito sério, porque, na verdade, quem está por trás das mudanças climáticas, ela até, eu omiti aqui uma parte, o parágrafo é grande, né? O trecho é grande, mas ela fala de furacões, terremotos, saraivadas. Terremoto não tem a ver com a ação humana, gente, né? O ser humano não tem toda essa capacidade de afetar a crosta terrestre, mas eles estão aumentando. Essa semana mesmo aconteceu um terremoto lá no Alasca de 7,8 graus. Se isso acontece numa cidade grande como São Paulo, aí ia ser o caos, né? Foi lá, uma região pouco povoada, né? Aconteceram outros terremotos aí nas últimas semanas, ok? Só que a mídia, como está sequestrada por um tema meio que único, né? Quase não dá atenção a outros temas como esse aí, de terremotos. Terremotos, ciclones, furacões, nuvens de gafanhotos destruidoras, formigas voadoras foram avistadas por satélites, né? Também aí. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. E nós não cremos, então, com base nesse texto inspirado, que o ser humano seja o maior causador de tudo. Tem seu papel, logicamente, sua culpa, né? Mas Satanás está por trás de tudo isso
para causar destruição. E à medida que o Espírito Santo vai sendo retirado da terra, não do coração e da mente dos seus filhos, obviamente, nós sabemos disso, mas à medida que esse poder refreador, os 4 ventos vão sendo soltos, como diz o Apocalipse, mais liberdade de ação tem Satanás. E mais tragédias ambientais nós veremos acontecer. E mais argumentos haverá por parte dos ecumênicos para levar avante suas bandeiras. Deu para perceber como as coisas vão caminhando? Eu vou exibir agora um último vídeo aqui para vocês. Eu faço isso com todo o respeito, porque se trata de um reverendo presbiteriano que foi ao programa Vejam Só, lá da Hit TV. Eu já estive nesse programa também. Eu respeito muito o reverendo Cocarelli, que é o apresentador, né, do programa. E eu quero só aqui analisar a fala do reverendo Ageu Magalhães, tá? Porque ela me interessa muito nesse contexto profético que eu pintei para vocês até agora, tá bom? Eu repito, eu o respeito como pessoa, é um pastor, um homem de Deus, né? Agora, eu não concordo, obviamente, com a posição que ele sustenta aqui e quero apenas aproveitar a fala dele para mostrar como isso tem sido realmente uma tendência. Preste bem atenção no argumento que o reverendo Ageu usa aqui nesse programa. Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente. Não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro. Você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam o estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo? Uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor. A geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir. Mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida, né? Eu acho que Deus ele está pesando a sua mão sobre as nações. Acho que Deus está pesando sua mão sobre as nações. Por quê? Porque estão transgredindo o mandamento, o domingo, né? Repito, eu respeitosamente discordo do reverendo Ageu, porque não há argumento bíblico algum para sustentar a mudança, né, do dia de guarda. Na verdade, isso é uma mudança feita pela Igreja Romana, que aponta para sua pretensa autoridade. Isso está previsto em Daniel e Apocalipse, a mudança dos tempos e a lei. Então, ao os protestantes reverenciarem um dia que tem ligação com a pretensa autoridade romana, estão também automaticamente se curvando a essa autoridade, né? Mas o que me chamou a atenção aqui foi a ligação das coisas, né? Se a Terra está passando por essa pandemia, se estão acontecendo mudanças climáticas graves e crises climáticas e tudo mais, isso é culpa humana, porque está transgredindo a guarda do domingo, né? O descanso dominical. Deus está pesando sua mão sobre a humanidade.
E aí, eu estava relendo essa tarde aqui o livro Eventos Finais, até porque daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos fazer uma nova live aí sobre profecias. Quem quiser acompanhar está convidado. No meu canal, Michelson Borges, haverá a transmissão dessa live sobre o tempo de angústia, ok? Ou a gente chamou também de a grande tribulação, né, para atrair também eventuais interessados evangélicos. Bem, aqui no capítulo sobre o tempo de angústia, Ellen White escreveu o seguinte: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desdém à autoridade, serão acusados de deslealdade ao governo. É isso que a gente aguarda, né? Por sermos fiéis à lei de Deus, nós seremos tidos como desleais para com o governo e pessoas que não querem promover a paz, a união e que estão causando esses eventos que são punição de Deus pela infidelidade à lei, não à lei de Deus, mas à lei humana, né? Vejam como as coisas estão se afunilando, o cenário está sendo montado, não sei quanto tempo vai levar para tudo isso, não nos compete marcar datas para qualquer coisa. Após 1844, nós não temos nenhuma profecia ligada a tempo, né? Aqueles que aplicam aí 3 anos e meio após a decreto dominical estão violando o princípio historicista de interpretação, estão indo contra o que Ellen White escreveu, porque ela disse realmente que não há mais datas, mais cronogramas nesse sentido, e ela aplica esses 3 anos e meio, por exemplo, lá, a Idade Média, né? Não tem nada a ver com uma data futura, isso é viagem escatológica, né? Então, não sabemos quando será, mas eu só sei que, assim como Jesus disse, né, quando virdes aí quando vocês veem as evidências de que as estações estão mudando, né, as plantas, o clima, enfim, vocês sabem o que está chegando. Então, o acúmulo de evidências e de sinais nos mostra também, sim, a aproximação da volta de Jesus. Seja quando for, é bom saber que Jesus vem, né? Isso é certo. E esperamos que seja em nossa geração, né? É a nossa grande esperança. Então, os discursos comuns nesse nosso tempo são: precisamos salvar o planeta, precisamos salvar as famílias, precisamos conter o consumismo, precisamos de paz e saúde mental, precisamos de um dia de descanso. E aí, a lei vem muito facilmente. Bom, irmãos, para a gente aqui concluir, eu entendo que o mais importante, deixa eu voltar aqui para vocês não ficarem lendo o texto de antemão, mas mais importante do que saber dessas coisas e se preocupar com o tempo, né, é estar prontos todo o tempo. Isso é o mais importante. E eu, quando geralmente falo sobre esse tema de eventos finais, eu gosto de encerrar com uma citação de Ellen White, que ela escreveu para os delegados da Conferência Geral em 1896, num boletim. Ela escreveu o seguinte para eles, olha que bonito: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente. Não desista, não desanime, falta pouco. Tenha perseverança, paciência. Aguarde. Segundo, vigiar atentamente, não só os sinais que nos rodeiam, mas o nosso coração também. Como é que eu estou diante de Deus nesse momento? Se eu morresse hoje, ou se Jesus voltasse daqui 1 mês, eu estaria preparado, pronto para subir com Ele, ou para ser ressuscitado? Note que é muito mais urgente do que aguardar Jesus para daqui 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos. É muito mais urgente que isso, a nossa vida é muito frágil. Eu tenho amigos que morreram nessa fase de pandemia, perderam a vida para o Covid, E, obviamente, que ninguém esperava por isso, né? Eram pessoas que até gozavam de certa saúde. A vida é muito frágil, muito efêmera. Nós temos que viver com esse senso de urgência, né? Então, vigiar atentamente. E terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse grande e solene evento. Então, repetindo, ela diz que para estar preparados para a volta de Jesus, temos que aguardar com paciência, uma fé que suporte a demora, a fome, o frio, como ela diz, né? E essa fé tem que ser robustecida agora, em tempos de relativa paz, aguardar pacientemente. Segundo, vigiar atentamente o mundo e a nossa vida e trabalhar fielmente para Deus, né? Cumprindo a missão. Então, envolva-se na missão, né? Dê estudos bíblicos. Nessa fase de pandemia, eu nunca trabalhei tanto, e louvado seja Deus por isso, né? Eu tenho dado estudos bíblicos para grupos de pessoas pelo WhatsApp, para indivíduos, enviado materiais. Tem sido muito intenso esse momento e eu louvo a Deus por isso, né?
E você pode fazer isso também com suas redes sociais. Você alcança pessoas que eu não posso alcançar, por exemplo. Você tem uma rede de influências que outros não têm. Então, aproveite esse momento para evangelizar. As pessoas estão sensíveis. Veja, nós temos feito lives aos sábados à noite, algumas também às sextas-feiras à noite do Apocalipse, né? Em alguns momentos nós temos tido assim 2.000 pessoas assistindo simultaneamente uma live sobre Apocalipse num sábado à noite. Você imagina adventistas num sábado à noite, em tempos normais, parar para assistir uma live de 2 horas sobre os eventos finais? Gente, isso é um despertamento. As pessoas estão sedentas e nós temos que saciá-las. Temos que oferecer o bom alimento, um conteúdo, né, que seja realmente relevante e que as aproxime de Deus. Se nós fizermos essas 3 coisas, estaremos preparados para que em breve isso aqui, não seja mais uma pintura, seja uma realidade. Em breve nós teremos o privilégio de contemplar o nosso Senhor, né, ver-lhe o rosto e estar ao lado dele, para nunca mais enfrentar coisas como pandemias, como tragédias climáticas, mortes, perdas, né, de vidas. Isso ficará no passado. Nós estaremos para sempre seguros no lar verdadeiro que Deus nos preparou. Eu entendo que o fim se aproxima, mas também entendo que nós temos uma missão a cumprir. Há muitas pessoas que não ouviram ainda, nos grandes centros, no interior também. Então, que Deus revista seu povo com o Espírito Santo, clamemos pela chuva serôdia, e assim, capacitados, possamos abalar o mundo com essa mensagem, e aí sim Jesus voltar para nos receber.